Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Neste sábado, aproximadamente às 13 horas e 55 minutos, desejamos a bênção de Deus sobre a sua vida. Tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória pela dádiva que Ele nos concede, o dom da vida. Então, não obstante as circunstâncias em que nós estamos passando, sendo inseridos, pelas pressões que a sociedade flui, né, contra a nossa vida, ou impõe contra a nossa vida, nós devemos adorarmos ao Senhor e sermos gratos pelaquilo que Ele tem nos concedido. Somos felizes porque Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É dádiva de Deus, é honra de Deus, é o que Ele nos outorga e nos oferece. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, a Bíblia já declara: os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Cristo nos arrancou do estado de criaturas e nos colocou em uma condição e estatura de filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isto, eu adoro ao Senhor, conclamo o seu nome e todos os dias oro ao Senhor para que transforme o meu espírito, a minha alma, o meu corpo na estatura de Cristo Jesus. Todos os dias, assim como as Escrituras são renovadas, as nossas vidas devem ser renovadas em Deus. Porque maior do que as Escrituras é o Espírito Santo, que vivifica todas as coisas. Quem gera vida na palavra é o Espírito de Deus. Quem gera vida no corpo, a eclésia, é o Espírito de Deus, porque Ele não visita, Ele é morador. Bendito seja o nome de Jesus. Fique na live, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. E eu já estarei lendo a palavra do Senhor junto convosco e compartilhando sobre este texto que é muito pregado, muito ensinado por muitos teólogos, professores, mestres, doutores e pregadores da palavra de Deus. Mas eu gostaria de falar sobre a pessoa de Zaqueu, que está escrito em Lucas, capítulo de número 19. E eu quero entrar na contramão do que eu tenho ouvido nas redes sociais. Zaqueu, ele não era ladrão, como muitos pregam, como muitos ensinam. E eu quero traçar essa linha de raciocínio embasado no texto de Lucas, capítulo 19, que narra a história de Zaqueu. O escritor do Evangelho foi Lucas, companheiro de Paulo, o médico amado que acompanhava Paulo nas viagens missionárias. E quando foi com Paulo à cidade de Jerusalém, ele minuciosamente, que também tinha o talento, o dom, a capacidade dos eruditos de escrever, né, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Como eu sempre digo, a atuação dos apóstolos em cumprir o ide de Cristo Jesus, e também vemos a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e de todos aqueles que o Senhor Jesus chamou
para cumprir esta missão tão específica. Então é Lucas que traça, tá, a biografia da história de Zaqueu, quando Jesus passeava, tá? Passeava num termo carinhoso, tá? Jesus percorria a cidade de Jericó para ali levar o conhecimento do reino de Deus aos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto começa dizendo que Jesus, ele entra na cidade de Jericó e ia passando. Uma grande multidão seguia a Jesus. Por que esta grande multidão seguia a Jesus? Porque a fama de Jesus, ela percorreu, chegando a todas as cidades, aldeias, circunvizinhança, né, daquela região. E o interessante é que o marketing de Jesus eram as próprias pessoas que se admiravam com a sua pregação, que ficavam atônitos com a sua dinâmica na arte do ensino da palavra de Deus. As pessoas também ficavam espantadas, maravilhadas com sinais que acompanhavam a mensagem que Jesus pregava. Os cegos viam, os coxos levantavam e andavam, os paralíticos levantavam e andavam, os leprosos eram purificados e até os mortos ressuscitavam. Jesus, né, quando ele estava em alguma localização geográfica de qualquer cidade, você percebe que os textos sagrados sempre vão mencionar que uma grande multidão seguia Jesus. Jericó, ela é conhecida como o lugar das fragrâncias, dos perfumes, dos sonhos, tá? Das ilusões, chamada também a cidade das palmeiras. No tempo de Jesus, era a segunda maior cidade da Judéia. Perceba também que em Jericó, meus irmãos, existia ali, tá, um hipódromo, tá? Era uma fortaleza em que Herodes, tá, ele ia para passar ali um lugar de descanso para ele. Então, a cidade de Jericó era a segunda cidade maior ali da região da Judéia. Então, Jesus, ele entra na cidade de Jericó. Então, perceba que chegou ao conhecimento de Zaqueu que Jesus havia entrado nesta cidade. Zaqueu, a Bíblia traz a biografia de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Qualquer pessoa na cidade de Jericó era maior em estatura do que Zaqueu. Porém, estou falando da sua composição motora, corpo físico. Porém, Zaqueu, tá, dentro do seu intelecto, conhecimento, ele era um homem de cabeça gigante. Por quê? Porque ele tinha a maior posição dentro da cidade de Jericó. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era líder. Vou repetir. Zaqueu, ele era líder dos cobradores de impostos dentro da segunda maior cidade da Judéia, Jericó. Então perceba que Zaqueu não era qualquer indivíduo, ele era um homem que tinha, tá, um nível elevado
em uma posição elevada dentro da cidade de Jericó. Então, observa-se que quando Zaqueu sabe, ou soube-se que Jesus entrava dentro da cidade de Jericó, ele pessoalmente quis ver Jesus. Houve um interesse no coração de Zaqueu em ver Jesus. Se realmente o que as pessoas proclamavam, diziam acerca de Cristo, realmente os seus olhos iam contemplar. Mas percebe-se, irmãos, que a fama de Zaqueu, ela também se percorria nas demais cidades, pela posição que ele tinha. Então observa-se que Zaqueu, ele corre diante de toda a multidão, e a Bíblia diz que ele sobe em cima de uma figueira brava, de uma figueira brava, e ele ficou ali pendurado em cima da figueira brava, esperando Jesus passar. Ele queria somente ver Jesus. Eita glória! Você que está na live, você deseja ver Jesus? Você deseja sentir a presença de Jesus? Você deseja ter um relacionamento pessoal com Jesus? Porque o Jesus que eu prego não é o Jesus que muitas pessoas pregam. Não é o Jesus cinematográfico, que a gente vê através das mídias sociais, através das mídias televisivas, através daquilo que Hollywood transmite. Não. O Jesus que eu prego, que foi pendurado no madeiro, que foi levantado no Monte Gólgota, e sobre o madeiro ele foi oferecido como cordeiro mudo, e não abriu a sua boca pelos pecados da humanidade, que a morte não teve poder e nem autoridade de segurar o Mestre Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte não tinha poder sobre Jesus. A Bíblia diz: ó morte, onde está o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ó glória, Jesus cumpriu toda a lei. Ó glória, se Jesus não tinha pecado, a morte não tinha poder de matar Jesus. E a gente vai observar o fundamento desta verdade, porque não foi a morte que matou Jesus. Jesus se desligou. Ele disse na cruz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Se Jesus não tivesse orado, exclamado na cruz, essa é nova, exclamado na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele não teria morrido. Porém, não foi a morte que tirou a vida de Jesus, mas o próprio Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Não é heresia. Oh glória! O arguilhão da morte não tinha poder sobre ele. Ele cumpriu a lei. Ele não tinha pecado. A semente que gerou Jesus foi de cima, não foi de baixo. Se Jesus tivesse nascido da semente do homem, ele teria nascido com a natureza pecaminosa. Em pecado fui gerado, em pecado concebeu a minha mãe, disse Davi. Mas a semente que gerou Jesus no útero de Maria foi concebida pela ordem do Pai e do Espírito de Deus. Por isso, Jesus, meus irmãos, ele se desligou na cruz, desceu às regiões inferiores da terra, pregou a espíritos em prisões. A Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e tomou a chave do inferno, chave aqui
dentro da raiz da palavra, significa poder e autoridade. Ele tomou o poder e autoridade da morte e tomou o poder e autoridade do inferno. Quem governa o inferno é Jesus. Ele é que tem o poder da morte e da vida, estão nas mãos dele. Bendito seja o nome do Senhor. E a autoridade do evangelho está nas mãos de Jesus. Jesus mesmo disse: eu digo que tu és Pedro. Pequenos fragmentos no grego. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu dar-te-ei a ti a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Oh, glória! Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Foi visto por mais ou menos 500 pessoas no Monte das Oliveiras. Passou aproximadamente 40 dias com seus discípulos. Oh, glória! Oh, glória! O Jesus que eu prego está vivo. O Jesus que eu prego disse aos discípulos e disse à igreja: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Jesus que eu prego está vivo. A Bíblia diz que quando os discípulos passaram a pregar e a testemunhar de Jesus, a Bíblia diz: e o Senhor cooperava com eles. Bendito seja Deus. Então perceba, irmãos, que é esse Jesus que pregamos. É esse Jesus que transmitimos. É esse Jesus que Zaqueu desejou conhecer, ver. O que Zaqueu não esperava era ser surpreendido por Jesus. Jesus, ele para debaixo da figueira. Jesus olha para cima e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh, meu Deus, é o desejo de Jesus pousar na tua casa. É o desejo de Jesus. É o desejo de Jesus entrar na tua casa. Oh, Jesus, eis que estou à porta e bato. É a declaração de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É Jesus que está declarando estas palavras. Jesus declarou esta palavra a Zaqueu: desce, Zaqueu, depressa, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu quero entrar na tua casa, cear contigo e tu comigo. Ceia, irmãos, é um banquete sobre uma mesa. Só senta na mesa quem tem comunhão. Só senta na mesa quem é convidado. Só senta na mesa quem quer realmente no seu ciclo ter amizade, intimidade e comunhão. Oh, glória! Jesus desejou entrar na casa e cear com Zaqueu. Eu não sei como está o estado e a condição da tua vida espiritual. Zaqueu, ele era odiado pelos romanos. Ele era odiado pelos judeus. Por quê, pastor Aquém? Eu te explico. Porque por ser judeu, ele servia ao imperador de Roma e ele cobrava tributos, impostos. Então os judeus odiavam Zaqueu, ele não era bem visto. Zaqueu, meus irmãos, ele era zombado pelos judeus. E por que ele era odiado pelos romanos? Porque por ser judeu, ele tinha o maior cargo,
que era receber tributos e impostos dentro de Jericó. Então perceba que Zaqueu não era bem visto nem pelos romanos, e Zaqueu não era bem visto nem pelos judeus. Porém, Jesus, ele não quer saber. Ele quer saber se você está disposto a ouvir a sua voz. Alamandoria derrebia cando remanai. Charamando sebe comanais. Jesus quer saber se você aceita o convite dele de ir na tua casa. Como está a tua casa espiritual? Uribicaçominai. Como está a tua casa espiritual? Você quer ouvir a voz de Jesus? Você aceita o convite de Jesus para entrar na tua casa? Ele não quer saber no momento agora como está a tua vida, se está quebrada, desmantelada, se você está debaixo do adultério, da fornicação, da prostituição, se você vive aí nas magias negras, se você vive aí todo quebrado nas drogas, no alcoolismo. O que ele quer saber é se você quer ouvir a voz dele, se você aceita o convite dele entrar na tua casa. Oh glória! Jesus disse: desce, Zaqueu, desce depressa, desce com força, Zaqueu, porque eu quero pousar na tua casa. Ninguém tem a capacidade de surpreender Jesus, irmãos. Agora, Jesus tem a capacidade de nos surpreender, porque ele nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Recebe a revelação da palavra. Os judeus conheciam Zaqueu, os romanos conheciam Zaqueu, a cidade de Jericó conhecia Zaqueu por fora, mas só Jesus conhecia Zaqueu por dentro. Como você está por dentro? Meu Deus, como você está por dentro? O interesse de Jesus é te mudar por dentro. O interesse de Jesus de entrar na tua casa é te transformar por dentro. Porque quando ele te transformar por dentro, as pessoas verão você por fora como você é por dentro. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Zaqueu desce. Zaqueu fica tão feliz. Eu acredito que ele dá um abraço em Jesus, porque o texto diz que ele recebe Jesus gostoso. Algumas traduções das Escrituras diz que ele recebe Jesus gostoso, com alegria, com gozo, com satisfação. Oh glória, como eu quero, como eu desejo. Você que está na live, passando por ela, fique na live. Deus tem uma palavra para a tua vida. Como Jesus quer que você o receba gostoso, obstante do estado e da condição, porque quando você abraça Jesus, a presença de Jesus nos constrange. A presença de Jesus nos constrange. Nos constrange. Nos quebra por dentro. A presença de Jesus nos quebranta por dentro. A presença de Jesus nos deixa contrito. Oh, glória! Ele recebe Jesus. Pastor Araquém, eu vou resolver os problemas para aceitar Jesus? Não. Venha como tu tá mesmo. Eu vou me libertar das drogas para vir a Jesus? Não, venha como você está mesmo. Eu vou me libertar do alcoolismo para seguir a Jesus? Não, venha como você está mesmo. Pastor, eu sou adúltero, eu sou prostituto, eu sou fornicário. Venha para Cristo. É o teu esforço em ter relacionamento com Ele que faz Jesus trabalhar poderosamente na tua vida. Você pode até querer desistir de Jesus, mas Ele não desiste da tua vida. Jamais Jesus desiste da tua vida. Oh, meu Deus! E você observa que tanto Jesus como os discípulos,
e toda a multidão ali presente descem à casa de Zaqueu. Irmãos, Zaqueu prepara um banquete. Oh, meu Deus, para recepcionar Jesus. Ele dá o melhor dele para Jesus. Eu vou falar o que o Espírito de Deus está trazendo ao meu coração. Eu quero que você declare aí: Jesus não dá nada ruim para ninguém. O que os céus têm para a tua vida, dentro da autoridade, da graça, da misericórdia e do favor de Cristo sobre a sua vida, ele não dá nada ruim para ninguém. Não dá. Eu sei que pessoas que estão me ouvindo já receberam milagres, coisas extraordinárias de Deus sobre a sua vida. Já? Deus já mudou as tuas finanças, Deus já mudou o teu estado, dentro da tua composição motora, o teu corpo. Já teve experiência com curas, com milagres. Outro já teve experiência dentro do campo das finanças. Jesus já fez algo na tua vida extraordinário que, se fosse pegar as riquezas dessa vida, não compraria. O que o Senhor tocou para a tua vida, a salvação. Não tem dinheiro nesse mundo que pague o que Cristo fez pela tua vida. Então ele tem o melhor e ele dispensa o melhor sobre a tua vida. Zaqueu reconheceu este princípio, este valor espiritual. Zaqueu dá o melhor para Jesus. Prepara o melhor para Jesus. Por que para fazer para o reino de Deus, você dá o pior? Porque quando é para dar oferta missionária, é para dizimar, para ofertar, você dá o pior para Jesus. É para Jesus, porque o reino é de Cristo. A obra é de Cristo. Os pastores, evangelistas, doutores, mestres que ministram sobre a nossa vida são de Cristo. Desenvolvem no reino para Cristo. E você fica ouvindo discípulos do diabo. Você fica ouvindo hereges, falsos profetas, mercenários da fé, que não tem história, não tem raiz, não congregam, não tem pastores que os apacentem. Tá? Por que vocês ficam dando ouvido a esses tais que pregam outro evangelho? E Paulo disse a alguém, até mesmo um anjo do céu, descer e pregar um outro evangelho, seja anátema, maldito. É a Bíblia que está declarando e dizendo. Então não dê ouvido. Eu te aconselho a dar o melhor para Jesus. A fazer o melhor para Jesus. Como diz o meu pastor, ô Glória, faça o melhor. Dê o seu melhor. Oferte o seu melhor. Oferte o melhor tempo que você tem para Cristo Jesus. Foi o que Zaqueu fez. O que eu acho lindo é que Zaqueu está sentado na mesa. Os discípulos estão sentados na mesa. Jesus está sentado na mesa. Mas sempre tem, irmãos, aonde Jesus está, aonde a presença de Jesus está na casa, sempre tem os murmuradores. Sempre tem aqueles que é autossuficiente, ninguém sabe mais do que ele, ninguém prega mais do que ele, mais do que ela. Né? Tem sempre aqueles que se exaspera, é mais santo do que os outros. Todo mundo é pecador, essa pessoa é santa. Deixa eu te declarar uma coisa aqui, meu filho. Tá? Você que é o super crente, tá? O superman do céu, tá? Eu tenho que orar pela tua vida, tu já é perfeito. E os perfeitos não podem permanecer na terra, tem que ser levado para o céu. Eu quero orar pela tua vida para Jesus te levar logo, seu perfeitinho, sua perfeitinha. Tá? Você precisa humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Você precisa abaixar esse teu egozinho, porque ego é para estar crucificado na cruz. Paulo disse, não vivo mais eu, mas o viver que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. Deixei de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo Jesus. Então perceba
que Paulo, ele humilhou-se a si mesmo debaixo da potente mão de Deus. Paulo, de fato, esvaziou-se de si mesmo. Paulo, de fato, negou-se a si mesmo, colocou a sua cruz e carregou. Então pare de apontar dedo, mas ore, interceda. Sempre tem os murmuradorzinhos mesmo. Na reunião de Jesus estavam lá os fariseus. Mas como a nossa geração está cheia de fariseus hipócritas, que colocam fardo pesado em cima dos outros, que nem ele mesmo consegue carregar. Como tem fariseus na nossa época, irmãos. Aí, o que faz nós discernirmos quem é de fato cristãos bíblicos, cheios do poder e da graça de Deus e que velam em suas vidas pela verdade do Evangelho, e quem não é as Escrituras Sagradas. É a nossa comunhão de oração que nos traz a essência do Espírito para discernirmos o que é e o que não é. Eita Jesus! E eles começaram a conclamar, eles começaram a murmurar. Como tem murmuradores nos nossos dias? Como tem murmuradores nos nossos dias? Cuidado, porque a Bíblia exorta e repreende o murmurador. A Bíblia diz que a murmuração, ela é como pecado de feitiçaria. Cuidado, que Israel era para passar 40 dias do Mar Vermelho até a Terra Prometida. Passaram 40 anos. Toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Da nova geração só entrou Josué, da velha geração só entrou Josué e Caleb. O resto morreu tudo por causa da murmuração. Quem murmura para Deus, na ótica de Deus, deixado para nós nas Escrituras, é como pecado de feitiçaria. Então, se você murmura, irmão, você é feiticeiro para Deus. Que toda murmuração seja tirada do meio de vós, seja repreendido da sua mente e do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa murmuração. Os fariseus murmuravam. É só você ler Lucas capítulo 19, versículo de número 7. E vendo todos isso o quê? Jesus sentado na mesa, na casa de Zaqueu, reunido com todos ali. Eita! Vai congregar na congregação de fariseu. Vai ter fariseu como pastor para a tua vida, que é maldição para a tua vida. Que é isso, pastor Araquém? Eu estou aqui para falar a verdade. Quando a Bíblia diz em Mateus, e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas como ovelhas que não tinham pastor. Segura a revelação da palavra. Quem eram os pastores da casa de Israel nos dias de Jesus? Os fariseus e os saduceus, as duas maiores seitas da época. Eram eles. Agora observe o que o povo estava se alimentando, irmãos. Observe que tipo de alimento a casa de Israel na época estava recebendo. Vai congregar na congregação de fariseu. Fica sendo pastoreado por fariseu. Fica. Tá? Fica aí nesses podcasts aí, que não são todos, quero frisar que não são todos,
nesses pastores de podcast, que não são todos, que ficam falando mal da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, tá? De ministérios que têm compromisso com a palavra, que têm compromisso com o reino de Deus. Aí você que não tem conhecimento das Escrituras, fica sendo levado por estes ventos de doutrina. Tá? Então, não seja ovelha de fariseu. Jesus, quando olhou para a nação de Israel, ele teve compaixão dela, porque andavam desgarrados como ovelhas que não tinha pastor, porque era fariseu que pastoreava as ovelhas da casa de Israel. Jesus está na mesa, na casa de Zaqueu, reunido ali com todos presentes, e está lá os fariseus. Tá? Esses pastores aqui, eu me refiro a esses pastores fariseus, hipócritas, tá? Murmurando, sendo feiticeiros, olhando para Jesus, olhando para Zaqueu, olhando para os discípulos, olhando para a multidão e murmurando de Jesus, reclamando do local em que Jesus estava, porque Jesus tinha uma postura. Você, quando lê os evangelhos, você vai sempre perceber que Jesus se assentava na mesa de publicanos e pecadores, porque é o desejo de Jesus, alcançar a sua vida. Mas eu quero frisar aqui, irmão, Jesus não pecava. Jesus não pecava, ele sentava na mesa, mas para mudar o ambiente com aquilo que ele carregava dentro de si. Oh, glória! Que o Espírito de Deus abra o teu entendimento agora. Que o Espírito de Deus traga compreensão à tua mente agora e abra os olhos do teu entendimento. Bendito seja o nome de Jesus. E o que eles murmuravam, pastor Araquém? Tá? O que eles murmuravam? Tá? O que eles diziam? Tá? Que Jesus entrara para ser hospedado por um homem pecador. Tem gente aí que todo mundo é pecador. E ele não, ele é santo, ela é santona. Tá? A Bíblia diz, vocês que são espirituais, quando forem corrigir alguém que está no erro, corrija ele, tá? Com mansidão e humildade. Mas antes, olha por ti mesmo. Tu estás na mesma condição. Você está na mesma orientação geográfica. Você está andando na horizontal. Você também é sujeito. Tiago até escreve sobre Elias, dizendo, Elias orou e caiu fogo do céu. Porém, era homem sujeito como nós. Tenha cuidado. Tá? Mas o que eu acho lindo, já estou encerrando, é que Zaqueu observa, tem discernimento. Zaqueu não está desatento ali, porque quando Jesus está na casa e Jesus está presente, oh glória, ele tem toda a nossa atenção, cuidado e zelo. Zaqueu observa a murmuração. O que eu acho lindo é que Jesus está calado. Jesus está ouvindo as murmurações também. Mas Jesus, irmão, não dá atenção para murmurador, não. Jesus não dá atenção, tá, para esses tipos que dizem ser, mas não são. Tá? Que dizem ser, mas não são. Jesus não dá atenção para murmurador, não. Jesus dá atenção para quem recepciona, para quem está com seus ouvidos abertos e que aceita o seu convite. Aí Jesus dá atenção. Jesus fica observando a postura e a atitude. Não é Jesus que toma posição na mesa. Jesus está debaixo da casa de Zaqueu. Quem tem autoridade na minha casa sou eu, não é o convidado. Por que Jesus fica calado na mesa? Porque ele é convidado.
Ah, mas ele não se autoconvidou, pastor, para ir à casa de Zaqueu, mas por auto se convidar. Zaqueu aceitou o convite de Jesus e logo após convidou Jesus. Quando recebeu ele, gostoso. Mas Jesus não tira a autoridade de Zaqueu como sacerdote da casa. Zaqueu, irmãos, ele toma postura e posição diante do que ele está ouvindo. Porque aqueles homens ali estavam envergonhando Zaqueu diante de Jesus, dos discípulos e da multidão. Sim, Jesus está na casa de um pecador. Jesus está na casa de um pecador. Porque na mentalidade dos romanos, dos judeus e de todos que habitavam em Jericó, porque todo viajante era uma cidade de comércio, quando entrava em Jericó tinha que pagar imposto. Quem é que não paga imposto aí? Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a legalização das leis vigentes que vivemos. Isso não é excluído por Jesus. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então perceba que Zaqueu, ele se levanta e toma a palavra no ambiente. E diz: mestre, e a todos os presentes, se eu tenho defraudado alguém, olha a preposição, se eu tenho defraudado alguém. Zaqueu se dirige a quem quando ele declara isso? Ele se dirige a Jesus e todos os presentes ali ouvem. Porque ele diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, vírgula. Ele está dizendo: hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicada vez. Restituo 4 vezes mais, que a palavra não saiu. Então perceba, Zaqueu olhou para Jesus, disse: mestre, hoje a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, aos necessitados. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Me mostra no texto os fariseus, me mostra no texto a multidão que estava na casa de Zaqueu, me mostra no texto os discípulos, me mostra no texto Jesus dizendo que Zaqueu era ladrão. Me prova no texto. Me prova. Porque, meus irmãos, o ser humano, a Bíblia diz que ele é má continuamente em seu coração. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não se converteram. Os discípulos andaram aproximadamente 3 anos e meio com Jesus e não eram convertidos, mas estavam andando com Jesus. Porque quando Jesus ressuscita, Jesus repreende Pedro. Dentro desses 40 dias que passou com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu te converteres, apacenta os meus rebanhos. Não eram convertidos ainda. Agora imagina, no meio daquela multidão, se realmente Zaqueu tivesse usurpando do que era de outrem, sendo ladrão. Meu irmão, principalmente os fariseus que já estavam caçando ocasião, uma oportunidade para acusar Jesus e os demais ali. Não tiveram, ficaram calados. O diabo e o inferno ficou calado. Em silêncio. Porque não tiveram nada que falar contra Zaqueu. Então Zaqueu não era ladrão. Se você quiser continuar pregando que Zaqueu era ladrão, pregue. Eu não prego, porque eu entendo que ele não era.
Tá? Aí agora, já estou encerrando, Jesus toma posição na mesa. Jesus toma posição na mesa, depois de ouvir a declaração de Zaqueu. Irmão, Jesus se alegrou tanto. Jesus se alegrou. Tá? Para não estender muito a mensagem, há um contraponto aqui. Por que Jesus se alegrou, pastor Araquém? Porque um homem muito rico não aceitou a direção de Jesus. O homem rico, quando ele diz, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, então vem e segue-me. Porque não existe seguir Jesus sem renúncia. Não existe seguir Jesus sem cruz. Tá? Evangelho sem cruz e sem renúncia é evangelho de fariseu, de hipócrita. Não existe. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele tem renúncia, ele tem cruz. Saiu triste, não aceitando as palavras de Jesus. Tá? Jesus teve que declarar ao homem rico. Jesus não declarou nada a Zaqueu. Zaqueu espontaneamente tomou a posição. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por isso eu não prego que Zaqueu era ladrão, porque isso é uma inverdade do texto. Todos ficaram calados. O diabo, os fariseus, a multidão que estava ali, os discípulos, porque não tinham ocasião para falar contra a pessoa de Zaqueu. Isso mostra a integridade dele, dentro da função que ele recebeu para exercer dentro da cidade de Jericó, que era cobrar impostos. Jesus toma a posição na mesa e disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Os murmuradores batiam, disse o nosso pai Abraão. Jesus disse para eles, vocês não têm como Abraão por pai. Vocês são mesmo filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam. Vocês acreditariam na palavra que eu prego e ensino. Mas hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Jesus faz referência a Melquisedeque. Jesus faz referência a Abraão. Por quê? Porque quando Abraão viu Melquisedeque, deu leite e deu pão. Melquisedeque não exigiu nada. Abraão recepcionou Melquisedeque com a honra, porque ele era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão o recepcionou com todas as honrarias possíveis. Foi o que Zaqueu fez. Eita Jesus! Zaqueu tinha o mesmo princípio, Zaqueu tinha a mesma honra. O meu espírito está saltando dentro de mim. Bendito seja Deus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Todos aqueles que estão fora da igreja estão na condição de perdidos. A igreja são aqueles que o Senhor arrancou das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor e estão na condição de salvo. Que condição você está, irmão? Que condição que você que está passando aqui na live está? Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Eita! Adão perdeu a salvação. Adão perdeu a vida eterna quando pecou. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, veio restituir, restaurar na vida do ser humano o que Adão havia perdido. Só Jesus tem esse poder, essa autoridade. Glória a Jesus. Encerro a live agora. Encerro a palavra que eu estou transmitindo agora, deixando a você no final deste vídeo o convite para você ser aceito por Jesus. Por que aceito por Jesus? Porque o convite já está lançado. Tudo que Jesus quer é que você diga, eu aceito
Eu quero estar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. E o mais Cristo fará na sua vida, ô glória. Eu deixo o convite. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz. E que o Senhor Deus repouse sobre ti a sua bênção e a sua graça. Meus irmãos, Deus abençoe. Em nome de Jesus.